Nesse vídeo eu vou te mostrar como agir quando chega um paciente em crise convulsiva, quais medicações fazer, quando fazer e principalmente o que não fazer nessa situação. Assiste até o final para você ficar sabendo de tudo. Olá, médico na prática, seja muito bem-vindo para mais um vídeo com a proposta diferente de compartilhar e aplicar conhecimento na prática com médicos e futuros médicos. Crise convulsiva em pronto atendimento, local de atendimento, é muito frequente, muito comum. Estima-se que cerca de 10% da população, ao longo da vida, vão apresentar alguma vez um episódio de crise convulsiva. E desses 10%, em torno de 2% vão ser crises repetidas. Se a gente pegar na população brasileira, 200 milhões de habitantes, fazer uma conta grosseira, mas 10% dá 20 milhões de pessoas que em algum momento da vida vão apresentar um episódio de crise convulsiva. É muito grande esse número. Então a gente saber como é que vai lidar com isso na urgência, saber no local que você estiver atendendo, é muito importante, porque é uma coisa bastante frequente. Então vamos lá. Os pacientes que chegam em crise convulsiva, a gente precisa primeiro fazer uma definição separando em 3 categorias. A primeira delas, as crises convulsivas chamadas de crise provocada. O que significa isso? É aquela que o problema não é no sistema nervoso central, e sim ela é uma manifestação de um outro problema. Como assim? Principalmente na infância, criança que tem convulsão febril. Então o problema não é a convulsão em si, e sim a febre. Outros casos, hipoglicemia, o paciente pode apresentar uma crise convulsiva. Infecções, sepse, é frequente o paciente com alguma alteração, já por todo o mecanismo de alteração sistêmica que dá na sepse, ele pode manifestar como crise convulsiva. Intoxicações exógenas, uso de drogas ilícitas, abuso de álcool, abstinência de álcool. Então são fatores que não estão relacionados diretamente com o sistema nervoso central, mas que se recebem influências de problemas no organismo como um todo. Outro exemplo bastante característico de crise provocada são os distúrbios hidroeletrolíticos, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalcemia. Todos esses podem, dependendo do valor de corte, eles podem gerar crise convulsiva. Segundo tipo que a gente precisa levar em conta, porque quando chegar esse nosso paciente, a gente precisa ter isso em mente, essas 3 classificações, essas 3 definições. Crise sintomática aguda. Essa sim é alguma coisa que está afetando diretamente, de forma aguda, o sistema nervoso central. Principal delas, o AVC. Então, alguns pacientes que apresentam um acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágico, enfim, com crise convulsiva, tem que chamar a atenção. Tumor cerebral pode fazer isso, pode manifestar como uma crise convulsiva, na verdade é frequente isso, e às vezes é metastático. Por exemplo, tumor de pulmão, com certa frequência o paciente manifesta a crise convulsiva como o primeiro sintoma, não sente nada no pulmão, faz uma metástase cerebral e a primeira manifestação dele é crise convulsiva. Então é um tipo de crise sintomática aguda, porque ele está tendo um problema que está gerando aquilo de forma aguda. Neuroinfecções, então encefalites, meningites podem gerar crise convulsiva, e trauma crânioencefálico, TCE, também pode gerar crise convulsiva na fase aguda. O terceiro tipo para a nossa classificação são as crises sintomáticas remotas. Alguma alteração que já ocorreu no passado e que está manifestando agora a crise convulsiva. Por exemplo, paciente que tem antecedente de neurocirurgia, ele fez uma cirurgia cerebral há 5 anos e agora manifestou uma crise. Então, quer dizer, ele ficou com alguma área, alguma lesãozinha na parte cerebral que está manifestando com crise agora. Sequela de AVC, às vezes o paciente até esquece que está com sequela, mas sequela de AVC também por alteração encefálica pode manifestar tardiamente crise convulsiva. TCE antigo, o paciente sofreu algum acidente automobilístico, caiu de algum local, ele pode manifestar crise convulsiva lá para frente. E um dos fatores muito para a nossa realidade muito importantes, paciente que não adere ao tratamento, paciente que já tem alguma síndrome epilética, ele já tem o diagnóstico, mas ele não consegue fazer acompanhamento, por N motivos. Preço da medicação, às vezes ele não consegue, não está acessível, às vezes não consegue consulta para fazer o encaminhamento, então isso é muito frequente. Então essas 3 classificações são muito importantes para você poder fazer durante a anamnese da chegada desse paciente, você já ir vendo, opa, é um paciente que tem potencial de fazer novas crises, é um paciente que eu já preciso intervir de imediato com medicação. Então vamos para a prática de como a gente vai raciocinar e pensar na chegada do paciente. Vamos dividir em 2 situações. Uma, que é a mais frequente, paciente que chega após a crise
a crise convulsiva. Então ele já teve a crise e a crise já parou, já cessou. E ele chega no pronto atendimento. Nessa chegada, então, a gente vai dividir ainda em duas situações. Vamos lá com passo a passo para você fixar bem. Primeiro, o paciente chegou, é a primeira crise convulsiva, ele acha que foi, a família, olha, parece que teve um movimento tônico clônico ou algo do tipo, ou simplesmente uma síncope. É comum o paciente confundir, falar que às vezes uma síncope, ele teve uma crise convulsiva, enfim. Primeira crise, não muito bem caracterizada. O paciente está completamente consciente, orientado, não está sonolento, não está pós-ictal. Paciente com sinais vitais estáveis, frequência cardíaca boa, frequência respiratória, saturação, PA normais, está tudo normal. E ainda ele não tem história pregressa de nada, de nenhuma doença sistêmica, nenhuma neuroinfecção, nenhum TC antigo, não tem nada na história. Esse paciente, com esses todos sinais, você pode tranquilamente deixar ele em observação de 4 a 6 horas, para ir ver se realmente não vai ter nenhuma outra crise, e encaminhar esse paciente para investigação ambulatorial. E o ideal, nos protocolos, no próprio protocolo do Ministério da Saúde, recomenda que esse paciente está conseguindo uma consulta em até 15 dias para fazer esse segmento. A gente sabe que isso para a realidade é um pouco complicado, mas enfim, essa é o guideline, a sequência. Nessas condições, esse paciente para casa. Agora, se chega aquele paciente que já tem história pregressa de crise convulsiva, está tendo a segunda crise convulsiva, você já vai, opa, um alerta. Por que esse paciente está fazendo crise convulsiva? E outra, se ele já está na segunda, a chance dele ter uma terceira, uma quarta e assim por diante é grande. Então, um paciente que talvez mereça uma investigação aguda, fazer medicação. Por exemplo, paciente também que depende de atenção, paciente que dirige, motorista. Esse paciente pode colocar outras vidas em risco se ele tiver uma outra crise convulsiva. Então, esse você fica em alerta. Paciente que está rebaixado, uma situação assim, olha, está pós-ictal, falou, opa, realmente acho que foi uma crise convulsiva mesmo. Paciente rebaixado, sinais vitais alterados, paciente taquicárdico, taquipneico ou com saturação baixa, opa, é um paciente que já vai acender a luzinha do alerta. Paciente chegou com déficit focal, não tem nem dúvida, desvio de rima, paciente que está anisocórico, uma pupila está midriática, outra está com miose, opa, esse paciente está tendo alguma alteração aguda, não pode deixar esse paciente embora, precisa de investigação. Ou ainda, pacientes com antecedentes ou de neurocirurgia, ou pacientes com vasculites, por exemplo. Paciente com vasculite pode fazer uma atividade da doença, pode fazer uma crise convulsiva. Então, às vezes você, vamos investigar para poder abordar isso, porque senão ele corre risco de ter outras crises. Então, nesse tipo de situação, você tem que investigar, você não vai dar alta para o seu paciente. Mesmo que ele chegou, ele não está tendo crise, mas tem esses sinais que vão te ligar a chavinha do alerta. Nessa investigação, o que a gente vai fazer de investigação? Hemograma e bioquímica, pedir um eletrólito básico, não esquecer da glicemia, sempre pedir glicemia, para você avaliar alguma suspeita de infecção, hiponatremia. O paciente estava com uma jeca, uma diarreia, por exemplo, é comum em idoso, ele pode desidratar, aumentar a quantidade de sódio por desidratação, isso pode levar a crise convulsiva. O paciente com vômito pode fazer hipocalemia, abaixo do potássio. Então, umas coisas que você na anamnese vai colhendo a história para poder ir pensando e com o exame para te ajudar. Vai lançar a mão de exame de imagem, ou tomografia ou ressonância, o que for mais fácil, o que der, ou para onde você vai encaminhar, que tenha serviço de imagem. E nas suspeitas de encefalite, meningite, metástase cerebral, você pode lançar a mão de líquor, porque você consegue detectar a presença de bactérias e, por exemplo, no caso de metástases, de células tumorais circulantes dentro do líquor. Então é dessa forma que você vai investigar nesses casos de pacientes que chegam sem crise. E agora vamos falar um pouquinho o paciente que chega em crise convulsiva no local de atendimento. Então ele chega trazido, geralmente, pessoal, a crise convulsiva é algo para o paciente, para os familiares, que assusta bastante. Então, na maioria das vezes, o paciente é levado no pronto atendimento. Pode chegar lá já tendo parado a crise, que é o mais comum, porque essas crises geralmente melhoram em até 5 minutos, mas ele pode chegar tendo a crise. Então, chegou o paciente em crise, está tendo crise convulsiva ainda. O que você vai fazer de imediato? Proteção, exposição de via aérea, então você vai virar a cabeça do paciente decúbito lateral, ou você pode virar ele em decúbito lateral também, protegendo a cabeça, não colocar nada na boca, história de puxar a língua, pelo amor de Deus, não vai fazer nada disso. Em criança, dá preferência por virar o rosto por risco de luxação do ombro, crianças pequenas. Então, de maneira geral, você vira o rosto, porque ele geralmente tem cialorreia, tudo.
Então você vira para proteger a via aérea. Segunda coisa, catéterzinho de O2 ou máscara, o que tiver disponível lá para você. Monitorização, você vai colocar monitor cardíaco, VAPA, V-pulso, vai a saturação, não esquecer da glicemia, e você já pode pedir um acesso ali também, já para deixar, você não sabe se vai reverter ou não, então já pede um acesso naquele momento. E por último, fazer aspiração da via aérea. Então, aspirar a boca, nariz, o que tiver com secreção, você ajudar para esse paciente ventilar melhor. Então, olha só, você fez essas medidas, de protocolo é você esperar. Não precisa entrar com diazepam, com midazolam, com drogas anticonvulsivantes de imediato. Porque a maioria desses casos param e cessam em 5 minutos. Então, você vai lá, relaxa, medita, espera. Tem toda a pressão da própria equipe, da própria família. Poxa, mas não vai fazer nada? Então, assim, enfim, 5 minutos dá para você esperar tranquilamente. Agora, passou 5 minutos, o paciente continua em crise, opa, e isso, ó, pessoal, é 5 minutos do início da crise, não é da chegada no pronto atendimento. Por isso que tem que levar em consideração, porque se o paciente está chegando lá em crise, a não ser que ele estivesse muito próximo do local que você está atendendo, até prova o contrário, demorou mais de 5 minutos. Mas enfim, 5 minutos do início da crise. Está com crise convulsiva ainda? Opa, aí já levanta um alerta ali, a luzinha de, peraí, ele está em estado de mal epilético, porque 5 minutos já era para ter resolvido e não resolveu ainda, aí você tem que agir de imediato. Então passou esse tempo, opa, você está autorizado, vamos fazer medicação o mais rápido possível para poder reverter o caso. Você vai lançar mão de 2 medicações nessa situação. Uma delas, o midazolam. O midazolam ele pode ser feito IM e pode ser feito EV. Ambas a dose, 10 mg. Tá? Em criança, você faz 0,2 mg por quilo, atingindo uma dose máxima de 5 mg. Lembrar que a ampola do midazolam ela tem ampolinha de 5, de 15 e de 50 mg. Então você tem que pedir para ver qual que é a ampolinha para você calcular ali na hora. Tá? Ficar atento com isso, com as doses da ampola. Outra medicação bastante comum também é o diazepam. Diazepam, a mesma dose, 10 mg EV. E nas crianças também 0,2 mg por quilo, ou um jeitinho mais rápido, é 1 mg pela idade. Ah, tem 5 anos? 5 mg. Tem 10 anos? 10 mg, que essa é a dose máxima. Via retal você faz 0,5 mg por quilo, e a ampola geralmente do diazepam é de 10 mg. E aqui um alerta especial. Uma coisa, as 2 medicações, tanto o midazolam quanto o diazepam, você pode fazer até 2 aplicações em 10 minutos. E um alerta especial para o diazepam, não fazer IM. Diazepam não se faz intramuscular, porque ele tem uma absorção errática e você não consegue titular, não sabe qual a dose realmente que o paciente está recebendo. Então não se faz diazepam, às vezes eu vejo isso ainda, não se faz diazepam IM. Midazolam você pode fazer, agora o diazepam não. Fez as 2 medidas, fez uma das 2 medicações, fez, o paciente parou, ok. Caso o paciente permaneça, porque é um prazo de 30 minutos do início, mas na verdade você vai fazer uma dose de diazepam e midazolam, passou 10 minutos, você vai fazer outra dose, opa, não está melhorando, esse paciente está em estado de mal epilético refratário, então você já fica alerta ao máximo, ou mesmo naqueles casos que ele não está demorando tudo isso, mas que você vê que é um paciente que tem alto potencial de ter outras crises convulsivas, você está autorizado a fazer um anticonvulsivante para ele. Qual que você vai usar? 2 possibilidades. Uma, fenitoína, 20 mg por quilo, tá? 20 mg por quilo. Não adianta lá, já vi também, não, põe 2 ampolinhas lá no soro, cada ampola tem 250 mg. Se a gente pega um paciente de 50 quilos, dá 1 grama. Então, não adianta você falar assim, não, vou colocar 2 ampolinhas, 500 mg no sorinho, bota lá para correr lento, não resolve. É 20 mg por quilo, tá? Não ficar com medo de fazer. Então você faz a dose certa. Na criança com um limite de 1 grama, para o adulto não tem limite, você faz calculado baseado no peso. Um paciente de 100 quilos, você vai fazer 2 gramas. Dilui em soro fisiológico, 250 a 500 ml, e a ampola tem 250, fazer velocidade de infusão no máximo 50 mg por ml. E aqui uma atenção muito especial para a fenitoína. Primeira coisa, não dilui fenitoína em soro glicosado, não pode, ela não mistura, ela vai precipitar.
Segunda coisa, tem que ter um acesso venoso exclusivo para a fenitoína, não fazer junto com diazepam, nenhum outro tipo de medicação. Não pode, tem que ser um acesso exclusivo. Se for possível, com um filtro de linha. É difícil isso no local de pronto atendimento, porque ela pode ficar com resíduo, com partícula, e o filtro protegeria o paciente, mas é difícil ter em local de atendimento, de pronto atendimento. Uma preocupação que tem que ser um acesso muito bem pego, um acesso calibroso, porque a fenitoína é uma das medicações chamada de medicação vesicante. O que é isso? Se ela extravasa, faz uma flebite, uma dermatite importante no local de extravasamento. Isso tem que estar alerta, tem que estar vendo se não perdeu a veia na hora que está fazendo, porque dá complicação, dá necrose da pele, necrose do músculo. Tem alguns quimioterápicos que fazem isso também. Então ela é bem cáustica, ela queima o local se ela extravasar. E até por isso que tem que fazer lentamente, no máximo 50 mg por ml, porque ela faz uma flebite intensa. Não fazer fenitoína IM, não fazer, porque ela não é hidrossolúvel, vai fazer flebite, vai fazer necrose no local onde for aplicada. Tomar bastante cuidado com a fenitoína nesse aspecto. Outra medicação que pode lançar a mão, fenobarbital, Gardenal, 20 mg por quilo também. Criança, por dose, você faz aí em média de uma ampolinha e meio, 300 mg por dose, porque a ampola tem 200 mg. Tá? E velocidade de infusão, no caso da fenitoína, do fenobarbital, é até 100 mg por minuto. Você pode diluir num sorinho glicosado ou numa água destilada, dependendo da quantidade que você vai fazer. Para adulto é melhor diluir uns 100 ml de soro glicosado. Tá? Então você fez diazepam ou midazolam, não resolveu, você parte para a fenitoína. Ou naqueles casos que até resolveu, mas é um paciente de alto potencial para nova crise, você está autorizado a fazer anticonvulsivante também e você vai lançar a mão de um desses dois. Caso passe esses 30 minutos, você faz esses os anticonvulsivantes, não resolva, esse paciente então precisa ser encaminhado urgentemente para uma UTI, fazer medicações de estado de hemoepilético refratário a anticonvulsivante, ou você vai fazer midazolam, o tiopental, ou o próprio propofol, para poder reverter o caso. Mas isso já é lá para frente. Então, para o pronto atendimento, é isso que você precisa saber. Essas 4 medicações vão salvar a sua vida e a do paciente na maioria das vezes. Tá legal? Para a gente finalizar, o nosso checklist básico com as medidas principais. Saber da definição, que são 3 tipos: crise provocada, sintomática aguda e sintomática remota. Crise provocada é algo sistêmico que está interferindo na função cerebral, então você vai pensar e combater essa parte sistêmica. Paciente com sintomático agudo, TCE, tumor cerebral, AVC, muito frequente. E remoto é aquele que tem história prévia, ou fez uma neurocirurgia no passado, teve um tumor cerebral, operou uns anos atrás, ou teve um trauma, um TCE, ou fez uma meningite. No tratamento, a gente separa então paciente que chega sem crise e paciente que chega em crise. Paciente sem crise, primeira crise, não ficou muito bem definido se é ou não. O paciente está consciente, orientado, sinais vitais estáveis, não tem nada assim de alerta. Esse paciente pode ficar um pouquinho em observação, de 4 a 6 horas, e ser orientado a procurar um ambulatório para investigação ambulatorial no máximo 15 dias. Agora, já teve outras crises, é a segunda ou terceira, quarta, enfim, várias outras crises. O paciente está rebaixado, tem alteração nos sinais vitais, alguma coisa que vai estar te trazendo para uma crise, você pensar numa crise provocada, esse paciente merece investigação. O que você vai fazer de investigação? Hemograma, bioquímica, um exame de imagem, tomografia, uma ressonância e coleta de líquor, se estiver pensando em encefalite, metástase cerebral ou meningite. E quando o paciente chega em crise? Se ele chegou em crise, você vai tomar as medidas básicas de proteção de via aérea, ventilação e aspirar secreção da via aérea. Coloca o oxigênio e espera até 5 minutos. Não reverteu dentro desses 5 minutos, aí você inicia as medicações. Vai iniciar então diazepam ou midazolam, midazolam IM ou EV, 10 mg, diazepam 10 mg EV. Não se faz diazepam IM. Absorção errática não vai te ajudar. Fez essas medicações, fez o diazepam ou midazolam, repetiu depois de 10 minutos, não reverteu, entra com anticonvulsivante, ou fenitoína, que é o idantal, ou fenobarbital, Gardenal. Dose de ambos, 20 mg por quilo. Tá? Tomar cuidado, bastante cuidado com a fenitoína, não diluir. A fenitoína ela precisa ser uma diluição em soro fisiológico, não diluir em soro glicosado.
pelo menos uns 250 ml, correr num acesso único, tomar cuidado para não extravasar, porque senão ela vai fazer uma lesão no local onde ela extravasar é importante. Então você usa fenitoína, fenobarbital e assim resolve a maioria das vezes os casos de crise convulsiva. Para finalizar, aproveitando o tema crise, mas não é nesse aspecto, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Uma frase do Platão que serve para o dia a dia, para a gente pensar e refletir bastante isso, não só aqui falando de crise convulsiva, mas às vezes a gente passa a dar valor, e a gente vê isso, os pacientes ensinam isso para a gente passa a dar valor nas coisas depois que acontece algum susto, algum problema de saúde grave, para não esperar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, passa para o seu amigo, seu colega do plantão, faz um print do checklist, manda para ele poder conseguir também atender bem tranquilinho, chegando uma crise convulsiva para ele no pronto atendimento.